Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. Então já deixe o seu like e se inscreva no canal. Não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos aí na sua telinha. Pessoal, hoje estamos aqui com 4x4, todos os inscritos ao canal deles. O link está na descrição e no comentário fixado. E lembrando que a sua opinião no final do vídeo é muito importante para esse vídeo chegar para mais pessoas. Então já deixa um boa tarde, uma boa noite aí, um oi para esse vídeo engajar e chegar a mais pessoas. E sem enrolações, vamos reagir ao vídeo. Debochada, mentirosa, invejosa de camuflar a verdade, contada ponto a ponto por um verdadeiro juiz imparcial. Só temos que não desistir jamais, e nesse sentido, Manuel, os olhos estão muito voltados aqui para os Estados Unidos. O presidente Donald Trump classificou como terrível a condenação de Bolsonaro e disse que está muito insatisfeito. O presidente americano comparou a condenação de Bolsonaro com processos judiciais que ele próprio enfrentou. Bolsonaro was just found guilty by the Supreme Court. You've been very clear that you would apply sanctions. Are you thinking further sanctions to Brazil because of this Bolsonaro? Well, I watched that trial. I know him pretty well. Foreign leader. I thought he was a good president of Brazil. And it's very surprising that that could happen. That's very much like they tried to do with me, but they didn't get away with it at all. But I can only say this. I knew him as president of Brazil. He was a good man. And I don't see that happening. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, prometeu que os Estados Unidos darão uma resposta. Nas redes sociais ele publicou o seguinte: as perseguições políticas do violador de direitos humanos Alexandre de Moraes, sancionado, continuam, já que ele e outros membros do Supremo Tribunal Federal decidiram injustamente pela prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos responderão de forma adequada a essa caça às bruxas. O Itamaraty classificou a publicação do Marco Rubio como uma ameaça e disse que continuará defendendo o Brasil de agressões e tentativas de interferência. Nas redes sociais, o Ministério das Relações Exteriores publicou o seguinte: ameaças como a feita pelo secretário de Estado norte-americano Marco Rubio em manifestação que ataca a autoridade brasileira e ignora os fatos e as contundentes provas dos autos não intimidarão a nossa democracia. A condenação de Bolsonaro também repercutiu na mídia fora do país. A gente já citou aqui o artigo da Mary O'Grady no Wall Street Journal. Ela comentou o caso, afirmou que Bolsonaro pegou 27 anos de cadeia depois de ser condenado por um Supremo parcial. Consta, então, os olhos voltados para cá, para os Estados Unidos. É mais claro que a gente sabe, depois acho que o Hélio Beltrão e o deputado vão poder comentar, a gente precisa de um movimento doméstico interno também, ainda que seja necessário, infelizmente. Gostaríamos muito que não fosse necessário nenhuma atitude dos Estados Unidos, mas sim uma forma de reagir a tudo isso. O tom deles foi muito incisivo, né? Principalmente do Marco Rubio, né? A embaixada também publicou a mensagem do Landau número 2, que foi muito forte. Então, assim, os Estados Unidos estão de olho, incomodados e vão reagir de alguma forma. Mas foi como eu disse, né? Isso é a cavalaria americana. Isso vem de auxílio ao Brasil, né? Às forças libertadoras do Brasil. Mas cabe ao Brasil fazer a sua parte, né? Não podemos achar que vamos ficar de braços cruzados e vai vir aí um salvador da pátria de fora, né? Isso seria muita ingenuidade. Nós temos um superchat aí que provocou uma reflexão interessante, que eu acho que seria interessante jogar para o deputado, né? Porque questiona se o caminho é mesmo a anistia, que vai ser anulada, né? Ou se o caminho é o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que essa é uma provocação interessante. E, de novo, né? Os nossos representantes eleitos precisam mostrar a que vieram, né? Precisam fazer a sua parte agora. Porque está difícil, a gente sabe que tem um clima de perseguição. Ano que vem é eleição, tem muita gente pensando em eleição, mas se partirem da premissa de que haverá eleição normal, né, que existe uma normalidade institucional no país, vão bater com burro na água, né? Porque, veja, perseguiram nas últimas eleições a direita já, cassaram alguns mandatos e proibiram
as pessoas de falarem duelo do Lula com ditadores. Imagina como é que vai ser em 2026. Então, nós não podemos ficar apostando nisso, ainda falta muito tempo para a eleição. Então, o Marcelo Franco faz uma provocação legítima que eu queria jogar para o deputado, né? O que ele pensa disso, porque realmente, será que a anistia é uma canoa furada? Será que o caminho é a nulidade dos processos e o impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Com a palavra o deputado. E agradecendo ao Marcelo Franco, né, que fez uma doação generosa, aí, R$500. Muitíssimo obrigado, Marcelo. Deputado, por favor. Muito obrigado. Olha, eu espero que as duas coisas aconteçam. Eu não vejo exclusividade em uma e outra. Se eu tiver que optar dentro de uma agenda política de foco, o que eu diria que seria importante? Claro que o impeachment do Moraes eu acho que seria primordial. Eu acho que isso seria um sinal do Congresso, da opinião pública, que o STF está saindo fora das suas competências há muito tempo, está abusando do poder, e isso daria assim um freio necessário a todas essas ações do STF. E isso daria muito mais impacto do ponto de vista legal, em termos de Estado de Direito, como sendo um ato inédito, e também político, trazendo de volta a força para o Congresso, que a gente ainda não viu. Então, acho que é necessário, acho que a pergunta é muito feliz. Eu, obviamente, que nunca pensei em ter que colocar uma em contraposição da outra, espero que as duas coisas aconteçam, mas se eu tiver que optar, eu optaria pelo impeachment do ministro de Moraes. Acho que os abusos que estão sendo cometidos, eles estão contaminando todo o sistema judiciário. Todo o sistema judiciário, eu já denunciei isso, já há 2 anos que eu faço a denúncia, até mesmo em púlpito dentro do plenário, que vários membros do judiciário entraram em contato comigo e falaram, olha, eu quero fazer a coisa certa, mas eu estou sendo ameaçado aqui internamente dentro do Poder Judiciário. O que eu faço? Como é que a gente deve agir? E por isso que eu sempre faço, reitero, temos que ter uma reforma completa do Poder Judiciário. Nós deixamos, o Congresso foi omisso em ter deixado o Poder Judiciário adquirir toda essa competência, esse superpower, né, que o Congresso hoje tem. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Talvez, claro que existe lugar, tem lugares que até pior, claro, mas nenhum deles é referência para um povo que se denota democrático. Então é isso que a gente precisa colocar em pauta. Reforma do judiciário, impeachment do Moraes iria suscitar algo muito importante, não só de que abusadores do poder que lhe é conferido têm penalidades, mas também que o sistema que permitiu que um dos seus agentes possa abusar do poder, também tem problemas endêmicos muito profundos, e a gente precisa rever isso. Então, eu acho que essa sinalização é mais importante aqui no frigir dos ovos, considerando que a questão da anistia, nós vemos que aí tem todo um lado ideológico, né, que de fato não quer ver perder a narrativa. Eles vão fazer de tudo para não perder essa narrativa, que é a esquerda. Então a esquerda, se entrar na questão da anistia e perder, e perder para os votos na anistia, eles nem querem votar, né, porque sabem que vão perder. Então eles fazem de tudo para dissimular. Então vai ter todo tipo de cooptação até o final, o que vai só dar falsas esperanças para a população. Agora, o impeachment de um ministro que de fato não tem um apoiamento ideológico de nenhum lado político, eu acho que faria aqui uma abertura de reforma de sistema, que eu acho que é o que a gente também precisa. Então, as duas coisas são necessárias. Se eu tiver que escolher, eu escolheria o impeachment do ministro de Moraes. Não são excludentes, né? Ainda bem, não são excludentes, mas tem no meio do caminho, tem um sujeito chamado Davi Alcolumbre. Hélio, diga. Não, eu disse o seguinte, o ponto que o Luiz está colocando, de que o Congresso, e principalmente as lideranças partidárias, têm um interesse monetário muito grande, é importantíssimo, mas a eleição chegando e um clima mais para a direita também é importantíssimo. E a outra coisa que me parece que também preocupa as lideranças partidárias particularmente é a questão de que o Supremo tem o foro privilegiado para julgar essas pessoas. Então, essas lideranças estão... o Supremo está com cangote nessas lideranças. Então, para isso está sendo discutida a tal PEC
que se chama PEC da blindagem, que é para tirar a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar congressistas, por exemplo, né? Que já deveria ter acontecido há muito tempo. Não dá para ter um poder, né, controlando o outro por meio de chantagem de, olha, vou, né, pegar você aqui porque eu que sou a corte competente para te julgar. Então existe uma chance de um acordo entre Centrão, ou boa parte do Centrão, e o PL, aí o Luiz pode me corrigir, em que o PL dá apoio, já daria talvez, ao Centrão para que se remova o foro, né, a competência do Supremo para julgar os parlamentares, e o Centrão apoia a anistia. Eu acho perfeitamente possível que isso ocorra. E se ocorrer, as lideranças apoiando, e como o Luiz diz, a chance é muito boa de que haja os votos. Então, eu acredito que há uma boa chance da anistia andar com o tempo, né? E me parece também que se o Supremo ao longo desse processo de votação, dessa tramitação, vai fazer todo tipo de pressão, o que vai irritar mais o Congresso, diferente do passado, na minha opinião. E se o Supremo declarar inconstitucional essa anistia, eu tenho esperança, talvez vocês me considerem otimista, mas eu acho que o Congresso vai revogar essa decisão do Supremo Tribunal Federal de inconstitucionalidade. Com essa escalada de tensão entre os poderes, por mais que a gente tenha uma situação anormal democrática, eu tenho a impressão de que o instinto de sobrevivência dos deputados e do Congresso vai fazer com que o Congresso tenha o upper hand nesse coisa que eles não fizeram nos últimos 5, 10 anos, tá? Desde 2019, quando começaram todas essas confusões e violações, abusos constitucionais, o Congresso nunca se impôs. E por isso a gente é tão descrente disso. Mas me parece que os fatos estão levando um pouco nessa direção. E nada como uma eleição para focar as mentes de todo mundo. Eu acho que a direita está muito mais forte que a esquerda para a próxima eleição, e isso pode levar para um caminho que é devagar. Como vocês sabem, no Brasil é tudo lento, leva um tempo e tal, mas eu acho que essa escalada pode levar o Congresso a se impor, e com isso ir diminuindo essa supremacia total do Supremo Tribunal Federal entre os poderes. Minha humilde opinião, se um projeto de anistia passa e é considerado inconstitucional pelo STF e o Congresso não reage a isso, seja, de repente, abrindo um processo de impeachment, aí acabou o Congresso, me desculpa, mas aí não há mais Congresso Nacional. E eu aproveito aqui, o Flávio Braga mandou uma pergunta para o deputado. A pergunta é a seguinte: Príncipe, qual será a postura da Câmara com relação ao mandato do deputado Ramagem? Porque a condenação inclui a cassação do mandato dele. Olha, se for a voto, eu acho que o Ramagem não perde mandato. Tá? Se for a voto, o Ramagem não perde mandato. Então, acho que a gente tem que chamar de volta essa prerrogativa do Congresso Nacional. Claro que você tem uma parcela que é desproporcional, e é pequena, mas ela é desproporcional, que é a parcela do governo. A parcela do governo, ela tem o quê? Tem uma minoria na Câmara, que é de 100, 120 deputados, mais o presidente de Câmara. O presidente de Câmara está no colo do governo. Então, você já tem aí uma composição. E por que isso tem um efeito desproporcional? Mesmo você tendo outros 400, 350, 400 deputados querendo, talvez, proteger o mandato do Ramagem nesse quesito. Porque, mais uma vez, comandam as nomeações, comandam cargos, comandam repasses, tudo isso tem um efeito. Então, esse comando desproporcional e essa vinculação que você tem do presidente de Câmara na dependência do orçamento que está na mão do executivo, e fica um fazendo achar que negociação com o outro, não importa o tema, isso é invariável. Eu já até pontuei isso, a questão da anistia, um tempo atrás, em que eu via deputado falando que não ia dar voto para anistia, porque não estava garantido nomeação de cargo e nomeação para isso, para aquilo. Ou seja, eles não estão nem aí com o tema. É o efeito de tomar lá da cá, o que ele recebe pelo voto.
quanto vale o voto dele, não importa a temática. Literalmente quase que beirando a sociopatia, que em vários casos, né? E a verdade é essa. Mas, enfim, então eu acho que, se por acaso for a plenário, nós temos já, sem influência do governo, nós temos já o votos para garantir o mandato dele, na minha opinião. Agora, o que a gente sabe é que o governo, junto com... Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no final do vídeo no Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo. E antes de começar a ler um trecho aqui, pessoal, eu quero que você deixe sua inscrição e o seu like e ative o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos aí na sua telinha. E, pessoal, comente aí sua opinião, que é muito importante pra gente e engajar esse vídeo. Deixe um boa tarde, boa noite, um oi aí para engajar esse vídeo e chegar para mais pessoas, que esse vídeo tá bom. Deu uma bugada aqui no microfone. Então, sem enrolações, vamos ler aqui no Conexão Política. Primeira turma, além de Bolsonaro, veja apenas imposta pelo STF aos outros condenados por tentativa de golpe de Estado. A corte aplicou penas ao ex-ministro, generais e aliados do Mauro Cid têm acordo homologado e cumpre pena em regime aberto. O Supremo Tribunal Federal, o STF, condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, a 27 anos e 3 meses de prisão por liderar suposta organização criminosa voltada à tentativa de golpe de Estado. O julgamento histórico também atingiu aliados políticos e militares. A corte aplicou apenas severas aos ministros, generais, colaboradores de direitos ao capitão de todos considerados partícipes de trama de abolir o Estado Democrático de Direito e impedir posse de Luiz Inácio Lula da Silva após eleições de 2022. Jair Bolsonaro, ex-presidente, foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão em regime fechado, 2 anos e 6 meses em detenção e 24 dias de multa no valor de 2 salários mínimos. Alexandre de Moraes apontou Bolsonaro como líder da organização criminosa e considerou esse fato agravante e desometria na pena da corte. Também declarou inegibilidade por 8 anos, determinou o pagamento solidário de 30 milhões por danos. A perda de patente militar será analisada pelo STM após a trânsito em julgamento. Mauro Cid, ajudante das ordens de Bolsonaro, foi beneficiado por acordo de comemoração premiada homologada pelo STF. Moraes fixou sua pena em 2 anos de prisão em regime aberto e estendeu os benefícios à sua esposa, filha e pai. O relatório destacou assim, eu vou terminar, mas aí que sacanagem que esse Moraes aí, e revolta. Deixa a sua revolta aí nos comentários pra gente se unir para lutar contra essa ditadura. E até a próxima, pessoal.